Olá, irmãos. Boa noite. Meu nome é Carlos Cruz e gostaria de saudar a todos vocês na paz de Jesus. E nós estamos aqui para compartilhar a palavra de Deus. E eu gostaria que você acompanhasse comigo a leitura de Marcos, no capítulo 5. E já dando um título a essa pregação, o endemoniado transformado. Nós vamos ver a transformação de um homem que, humanamente olhando, não seria possível. Mas aquele encontro com Jesus foi determinante em sua vida. Vamos ler, então, essa passagem que fica em Marcos, capítulo 5, do versículo 1 em diante. Chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Logo que Jesus desceu do barco, caminhou ao seu encontro, vindo dos túmulos, um homem possuído por um espírito impuro. Habitava no meio das tumbas e ninguém podia dominá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes já o haviam prendido com grilhões e algemas, mas ele arrebentava os grilhões e estraçalhava as correntes, e ninguém conseguia subjugá-lo. E sem descanso, noite e dia, perambulava pelas tumbas e pelas montanhas, dando gritos e ferindo-se com pedras. Ao ver Jesus de longe, correu e prostrou-se diante dele, chamando em alta voz: "Que queres de mim, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe disse: "Sai deste homem, espírito impuro." E perguntou-lhe: "Qual é o teu nome?" Respondeu: "Legião é meu nome, porque somos muitos." E rogava-lhe insistentemente que não os mandasse para fora daquela região. Ora, havia ali, pastando na montanha, uma grande manada de porcos. Rogavam-lhe então os espíritos impuros, dizendo: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." E o permitiu. E os espíritos saíram, entraram nos porcos, e a manada, cerca de 2.000, se arrojou no precipício abaixo, e se afogaram no mar. Os que apacentavam fugiram e contaram o fato na cidade e nos campos, e as pessoas acorreram a ver o que havia acontecido. Foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e em são juízo, aquele mesmo que tivera a legião, e ficaram com medo. As testemunhas contaram-lhe o que acontecera com o endemoniado e o que houve com os porcos. Começaram então a rogar-lhe que se afastassem do seu território. Quando entrou no barco, aquele que fora endemoniado rogou-lhe que o deixasse ficar com ele. Ele não deixou e disse-lhe: "Vai para a tua casa e para os teus, e anuncia-lhes tudo o que fez por ti o Senhor na sua misericórdia." Então partiu e começou a proclamar na Decápole o quanto Jesus fizera por ele, e todos ficaram espantados. Então, como nós vimos, irmãos, o encontro daquele homem com Jesus foi um divisor de água. Aquele homem que sofrera não se sabe quantos anos, se machucando, gritando, dormindo nos sepulcros. E conforme nós vimos nesse relato, ele era acorrentado, amarrado, e nada podia subjugá-lo, porque era uma legião de demônios que morava, que vivia, que havia dominado aquele homem. Certamente, aquele homem
sofria muito, um sofrimento desumano. E certamente os seus familiares e todas as pessoas que o conheciam já o haviam abandonado, já haviam perdido as esperanças de cura ou de libertação, ou de uma melhora daquele homem. O seu sofrimento era muito grande. Mas, no dia em que ele teve esse encontro com Jesus, a sua vida mudou, a sua vida foi transformada. Aquele homem que havia sido possesso, agora estava são, estava liberto, estava livre de todos aqueles demônios, de todos aqueles sofrimentos que o cercava. Irmãos, o que eu quero trazer à tona é que nós, como cristãos, nós que também fomos chamados por Jesus um dia, todos nós que estamos em Cristo, fomos um dia chamados pelo Senhor. Um dia o Senhor tocou o nosso coração, Ele nos quebrantou, nos deu a graça de experimentar o seu amor, de viver na sua presença, de ter uma vida de oração, de ter uma vida de comunhão constante com Ele. E é claro, irmãos, que esse encontro que tivemos com Cristo, esse encontro com Jesus, essa transformação de vida pela qual nós passamos e estamos ainda passando, não foi apenas para nós nos tornarmos obesos, não é? Obesos religiosos, não é? Não foi para a gente nos tornar obesos espirituais, porque muitas vezes, irmãos, nós queremos apenas ficar na companhia daqueles que já são de Cristo. E pouco damos importância para aqueles que estão lá fora. Há muitas pessoas que precisam ser abordadas. Há muitas pessoas que esperam pela nossa manifestação. É necessário que aquilo que nós recebemos, que tudo quanto nós já recebemos do Senhor, é importante que a gente leve a outros também. Vamos ver o que nos diz a palavra do Senhor, também no capítulo 9 de Lucas. Lucas capítulo 9 diz o seguinte: convocando os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, bem como para curar doenças, e enviou-as a proclamar o reino de Deus e a curar. E disse-lhes: não leveis para a viagem nem bastão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, tampouco tenhais 2 túnicas. Em qualquer casa em que entrardes, permanecei ali até vos retirardes do lugar. Quanto àqueles que não vos acolherem, ao sairdes da cidade, sacudi a poeira de vossos pés em testemunho contra eles. Eles então partiram, indo de povoado em povoado, anunciando a boa nova e operando curas por toda parte. Veja, irmãos, naquele tempo Jesus convocou aqueles 12. Mas fica uma pergunta para nós. Aqui diz que ele deu a eles poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as enfermidades e para curar as doenças. Ele os chamou e os enviou a fazer obras de misericórdia. E também a nós, irmãos. Muitas vezes custamos a entender que esse chamado, ele se estende também a nós. Nós também somos chamados e o Senhor também nos investe de poder e de autoridade para libertarmos, para curarmos, para orarmos pelos enfermos. E é necessário que tomemos posse
dessa verdade. É necessário, irmãos, que também nós possamos ir ao encontro daqueles que necessitam, daqueles que precisam, para fazer oração também por eles. Quantas pessoas que estão sofrendo, quantas pessoas que precisam de ter esse encontro com Jesus. E você é aquela pessoa que foi chamada, você é aquele que foi chamado pelo Senhor para também fazer obras de misericórdia, evangelizar, e evangelizar também com evidência de curar, de libertar, de fazer a obra do Senhor de maneira eficaz, de maneira eficaz. Esse é o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Jesus, ele fala que aqueles que crê também farão as mesmas obras que ele faz e farão ainda maiores do que essa. Nós vamos conferir isso no capítulo 14 de João. João capítulo 14, versos de 12 a 14, o Senhor nos fala isso. Em verdade vos digo, quem crer em mim fará as obras que eu faço e fará até maiores do que elas, porque vou para o Pai. E o que pedirdes em meu nome, eu o farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes algo em meu nome, eu o farei. Jesus, então, nos dá essa certeza de que tudo quanto nós pedirmos a Ele, pedimos ao Pai no nome dEle, Ele nos fará para que o Pai seja glorificado. O que é necessário é que nós tenhamos fé. É necessário crer em Jesus e crer que Ele nos investe desse poder, que Ele nos investe dessa autoridade para anunciar a sua palavra e também para orar por aqueles que precisam de oração, por aqueles que precisam ser curados, por aqueles que precisam ser libertos. Então, irmãos, como já disse antes, muitas vezes nós ficamos obesos espirituais. Vamos à igreja e muitas vezes ficamos lá contando anjos, né? Ficamos contando anjinhos, e queremos sempre estar junto daquele irmão, né, que também está comungando da mesma fé que a nossa. Mas na hora de sair para o trabalho, na hora de sair das quatro paredes para evangelizar, para ir ao encontro daqueles que ainda não conhecem Jesus ou aqueles que estão sofrendo, padecendo de alguma coisa, nós, ou porque não nos sentimos capazes, ou porque não cremos, ou porque nossa fé está estagnada. Muitas vezes é isso. Nossa fé está no estado de estagnação, está parada. E nós temos muitas vezes medo de orar pela pessoa e não acontecer nada. Mas não é isso. Você está orando não é no seu nome, não é em teu nome, é em nome de Jesus. Você é apenas uma via pela qual o Senhor quer passar para chegar ao outro, para que o outro possa ser tocado, possa ser curado. Você é canal da graça de Deus. Deus quer usá-lo como instrumento para chegar no outro. Se você imaginar, Deus é espírito. Não podemos ver Deus com os nossos olhos carnais, né? Com os nossos olhos da carne. Nós o vemos pela fé. Mas quando nós nos deixamos ser usados pelo Senhor, quando nós deixamos que Ele faça de nós a via que vai até o outro, quando nós deixamos que Deus faça de nós
canais da sua graça, então as coisas irão acontecer. Não é por causa da minha capacidade. Não é porque eu sei fazer, mas é porque o Senhor, na sua misericórdia, nos capacita. O Senhor, na sua misericórdia, faz de nós seus instrumentos para chegar até o outro, para que o outro possa ser tocado, para que o outro possa ser curado. Irmãos, há muitos que estão esperando por você. Há muitas pessoas que estão sofrendo, a exemplo daquele endemoniado, que ao encontrar-se com Jesus, teve a sua vida transformada, a sua vida mudada. Aquele homem que havia sido desenganado muitas vezes. Aquele homem que ninguém mais... Ele já estava isolado, ele estava à margem de toda a sociedade. Não havia mais nada que fazer. Todos pensavam, bom, ele vai viver assim até o dia da morte e acabou. Mas houve uma solução para a sua vida. Ao encontrar-se com Jesus, tudo se transformou em sua vida. E ele passou também a testemunhar o que Jesus havia feito na sua vida. Então, irmãos, há muitos que esperam por você e por mim também, é claro, que esperam por nós, para que nós possamos chegar ao seu encontro e ser também um divisor de águas na vida deles. Ser aquele que vai fazer a diferença na vida daquela pessoa. É importante, irmãos, que a gente vá aonde ninguém foi. Que nós sejamos o primeiro a chegar naquele lugar para anunciar Jesus, para fazer obras de misericórdia. É isso que o Senhor chama-nos a fazer. Além de evangelizar, claro, essa é a ordem do Senhor, ide por todo o mundo e anunciai o meu evangelho, e anunciai a minha palavra. E aqueles que crê e forem batizados serão salvos. Jesus é a luz do mundo. Conforme está escrito também em João, capítulo 8, versículo 12, Jesus fala, eu sou a luz do mundo, e aqueles que andam comigo não andarão em trevas. Também você é luz. Essa luz que vai acender para aqueles que estão na escuridão. Portanto, irmãos, esse é o chamado que o Senhor faz a cada um de nós. Então, que nós não coloquemos barreira na obra do Senhor, nem coloquemos um hiperfoco na nossa incapacidade, né, na nossa fraqueza, mas que nós tenhamos a certeza que é o Senhor que faz. Nós apenas somos a via, o canal pelo qual o Senhor quer manifestar o seu poder e a sua misericórdia. Então, irmãos, fica essa palavra para a nossa reflexão. Vamos refletir nisso e, se você puder, tome novamente esses versículos, essas passagens que foram colocadas aqui, medite mais uma vez, deixe que o Espírito Santo venha até você, que ele toque o seu coração, que ele possa caminhar mais com você dentro da palavra. Eu sei que aquilo que eu falei para você agora entrou de uma forma, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai continuar falando muito mais a você através dessa palavra. Creia nisso. Se coloque na presença do Senhor, se ponha diante dele, procure um momento de intimidade com o Senhor. Ora sem cessar, busca mesmo ao Senhor, busca a sua palavra, busca esse encorajamento,
Pede ao Senhor parresia, para que Ele venha mesmo e te dê força, te dê poder e encorajamento, para que você possa anunciar o Evangelho com evidência. Amém? Então fica essa palavra para você, meu irmão. Agradeço a você que com paciência ficou aí na frente, me ouvindo. E se Deus quiser, a graça vai estar acontecendo através de você. Amém? Deus o abençoe.